Inteligência artificial. Os impactos de mais uma disrupção tecnológica. Os benefícios e pontos de atenção da convivência com máquinas que não param de aprender. No Cidade Entrevista de hoje, a professora doutora Patrícia Sardeto, coordenadora do curso de Direito da PUC Paraná. Nossa convidada já chegou, professora Patrícia, bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao Cidade Entrevista, é um prazer recebê-la, tá? Prazer é todo meu estar aqui. Professora, dada a complexidade do tema e do modismo que se criou na esteira do anúncio do ChatGPT, a gente quer começar de uma maneira bem didática. Defina inteligência artificial pra gente. Inteligência artificial, agora é moda, né? Uhum. Então é importante a gente saber que a inteligência artificial, na verdade, é um programa de computador que, talvez a forma mais fácil de dizer, é que simula um pouco a inteligência humana. Então a gente se utiliza das máquinas para fazer o nosso trabalho, né, em várias áreas, de uma forma muito mais eficiente, muito mais objetiva. Então, seria uma inteligência da máquina, mas a gente já viu que houve um desenvolvimento fantástico, né, nesses últimos tempos, e a inteligência artificial agora, ela consegue pensar, né? Ela aprende com ela mesma e ela está muito mais potente do que no início. No seu artigo, a senhora usa uma figura de linguagem bem apropriada. É como uma criança na sua jornada de aprendizado. A inteligência artificial foi educada ou ela aprendeu com a gente, professora? Ela está sendo educada, né? Esse processo de educação, como com os filhos, né? Com uma criança, ele é um processo que precisa ser monitorado, né? A gente precisa ter uma atenção muito grande, porque é isso que está acontecendo com a máquina. Ela está aprendendo. E agora tem diversos aplicativos que usam propriamente inteligência artificial, que a gente percebe esse aprendizado da máquina. Ela aprende com ela mesma, com a própria máquina, e aprende com a interação dos usuários. Então, essa nova fase, né, que a gente está vivendo da inteligência artificial, ela é caracterizada pela aprendizagem de máquina. A máquina está aprendendo. Nós estamos ensinando, a gente precisa ver se bem ou mal, Sim. Né? Mas é um processo de educação. Professora, enquanto educadora, a senhora sabe bem disso, né? O volume de conhecimento define a personalidade de uma pessoa. Esse volume de conhecimento também definirá a qualidade da inteligência artificial? Com certeza. Né? E esse é o grande risco que a gente corre com a inteligência artificial, né? Como toda tecnologia, a gente tem percebido que nós temos muitos benefícios, né? Ela tem sido excelente em várias áreas. A gente percebeu como foi a aplicação, né, em alguns setores durante a pandemia, toda a utilização que a gente teve, crescimento em várias áreas, atendimento online que foi feito com moderação em alguns momentos de inteligência artificial. Então, houve um crescimento muito grande, mas, além dos benefícios, a gente tem muitos riscos. E o risco aí é que nós não temos muito controle de como está sendo essa interação com a máquina. Então, para a gente ter uma ideia, né, aqui já citando a questão do ChatGPT, né, ela está sendo citada aqui como um aplicativo que conseguiu o maior número de usuários em menor tempo, né? Então, quando surgiu, quando foi lançado, nós tivemos aí milhares de pessoas que buscaram um aplicativo para ver como se daria essa interação com o aplicativo. Aliás, professora, né? O Google é uma inteligência artificial. O maior risco que a gente corre com o ChatGPT é emburrecer? É perguntar tudo para a máquina e não estudar mais? Pode ser, né? É um dos riscos. A gente não sabe muito bem onde nós vamos chegar, né? É um processo realmente.
O que a gente percebe é que as pessoas estão conhecendo a inteligência artificial, conhecendo. O ChatGPT, na verdade, ele é um aplicativo Correto. que utiliza a inteligência artificial generativa. Uma Essa das ferramentas, né? uma das ferramentas. Né? Nós temos outras, o próprio Google está correndo atrás agora para lançar uma outra ferramenta, né? Já está em uso, mas para melhorar o desenvolvimento dessa ferramenta. E aí o que nós temos nesse cenário? Né? As pessoas estão curiosas, querendo conhecer como é que funciona isso, o que poderia ser proveitoso nessa tecnologia, mas a gente está tendo aí muito... O que a gente tem percebido, né, nas últimas notícias? Muitos jovens utilizando o ChatGPT como um possível psicólogo, trocando pedindo conselho para a inteligência artificial, pedindo conselhos, né? E aí surge de tudo, né? É uma interação que você está tendo com a máquina e ela está aprendendo com essa interação. Ô, professor, como bom aficionado de filme de ficção científica, eu não posso deixar de lhe perguntar, né? A gente corre o risco de que, num processo constante de evolução, a inteligência artificial assuma o controle das máquinas, e hoje a nossa dependência por máquinas e sistemas é absurda. Aliás, não há vida, não há interação sem as máquinas. Eu estou viajando, eu exagerei na ficção científica, ou a gente caminha em paralelo com esse risco também? Eu gosto bastante de ficção científica. Eu acho que esse papo vai ficar melhor ainda agora. Quem trabalha com tecnologia, né, tem esse pezinho na ficção científica, porque a gente está sempre olhando o futuro, o que pode surgir, né? Então a gente nunca tem certeza de nada, a gente está trabalhando nesse porvir, né? Pode ser que aconteça isso. Então é lógico, fala-se numa superinteligência, nós poderíamos ter o domínio das máquinas. Particularmente não acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem um caminho, sim, de muito desenvolvimento ainda, mas a história é meio cíclica, né, Gelson? Eu acho que a gente vai chegar num ponto tal de desenvolvimento com as máquinas, e pode ser que a gente já esteja chegando nesse ponto, porque já está chegando num extremo muito forte, que a gente começa a pensar no que o humano tem de interessante. Perfeito. Né? Então, eu vejo muito dessa forma, assim, é muito cíclico, né? A gente chega no topo de uma nova tecnologia e tudo mais, e a gente começa a olhar também, poxa, o que a gente está perdendo com essa tecnologia? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente perde. Então, a gente começa a voltar para o humano também, para as relações interpessoais. Aliás, professor, por falar em humanos, eu prometo que é a última referência ficcional que eu farei aqui, né? No Homem Bicentenário, o robô busca uma alma. O Stanley Kubrick, quando escreveu IA, a inteligência artificial, que depois o Spielberg transformou num filme incrível, também mostram personagens em busca de uma alma. Vou repetir a pergunta. A gente vai ter um nível de evolução de máquinas até que elas cheguem ao ponto de desenvolver o que a gente hoje entende como alma? A gente já fala numa consciência da máquina, se ela seria consciente ou não. Já são ou não? Ainda em estudo. Né? Até o próprio ser humano a gente se questiona se é totalmente consciente ou não. É verdade. Muitos ainda nem se deram conta de quem são, né? Então, sempre que a gente trabalha com inteligência artificial, a gente lida nesse paradoxo, que é também ver o que é inteligente para a gente enquanto humano, né? O que é inteligência? Sem dúvida. Para a gente enquanto ser humano, né? Será que eu sou inteligente? Será que você é inteligente? O perigo aqui, professora, é que a máquina provavelmente fará melhor uso da inteligência do que muitos seres humanos inteligentes fariam. Esse é um risco real e concreto, né? O que a gente percebe é que a máquina, ela tem uma inteligência lógica, né? É aquela inteligência que retorna para a gente um padrão de eficiência maior, uma objetividade maior. Então, tem determinadas áreas que efetivamente a gente pode fazer um bom uso, né, da máquina, porque ela retorna muito mais rápido do que um ser humano retornaria. Então, a gente tem percebido aí, né, no próprio judiciário, né,
a questão de rapidez no julgamento de processos, no trâmite dos processos, e isso em todas as áreas a gente pode perceber, né? À medida que você automatiza, que você às vezes coloca um recurso de inteligência artificial para ela já ir tomando algumas decisões que são de menor complexidade, que é algo ali... Como aquele assistente faz nos Estados Unidos, por exemplo, um assistente na área de direito, aquele conjunto básico de dicas, de referências que já está pronto. Poderia ser, que é algo mais simples. Então, a máquina ela já consegue resolver, já é algo automatizado. Então, isso resolve muito. Tá. Né? Então, é uma área que a gente está vendo que, sim, a gente pode contar muito com a máquina. Tá. Agora, tem outras áreas aí que ainda é um terreno... A gente está tateando, né? É. Professora, na prática, saindo da teoria para a prática, onde tem inteligência artificial hoje, e nesse artigo bacana que a senhora escreveu, a senhora cita muito como referência o que mais a inteligência artificial poderá melhorar a vida em sociedade. Na prática, onde entra a IA, professora? Então, assim, falando do nosso dia a dia, né? Os assistentes virtuais que a gente utiliza aí no Alexa? No Google, Alexa, né? Siri, no iPhone. Então, aí é pura inteligência artificial, né? É essa interação com os usuários que vai melhorando o padrão. Então, por exemplo, no celular é algo cotidiano que a gente... experimenta isso, né? A todo momento, todo, né? Se quem usa, por exemplo, o Google Tradutor, né, já consegue perceber uma evolução na questão de tradução que é fantástica. Sim. Antes quem usava percebia que saía muita coisa errada, fora de contexto. Não para de melhorar. Hoje já está melhorando muito, né? Então são todas técnicas ali que utilizam inteligência artificial. Medicina. Esse é um campo que pode demais. Já vem utilizando, aliás, a inteligência artificial, né? Para melhorar a vida em sociedade, certo, professora? Esse é o propósito? O propósito é esse. Professor, e no campo do direito? Vou lançar a mão aqui da professora, coordenadora do curso de Direito da PUC. Com que olhos o direito acompanha a evolução e a inserção da inteligência artificial em diferentes frentes da vida em sociedade? O judiciário brasileiro, ele é bem de vanguarda nesse ponto da informatização, da utilização de tecnologias. É mesmo? Então, bastante. Se a gente olhar no mundo, nós somos um judiciário bem à frente do seu tempo. Moderninho. Moderno nessa questão da informatização. Então, nós tivemos uma lei de 2006 que começou todo o processo de informatização com o processo judicial eletrônico. Então, desde 2006 em diante, nós temos uma evolução, né, tanto de informatização do próprio judiciário, quanto agora de vários tribunais que já têm algum programa que envolva inteligência artificial para melhorar a questão de trâmite, né, desse processamento ali, né, das ações. Alguns já com decisões de menor complexidade. Então, nós já temos vários tribunais utilizando inteligência artificial. Em paralelo, também uma ferramenta importante para a educação, professora? Como IA impacta, ou já vem impactando a educação? É importante, é fantástico. Assim, a gente tem muitos recursos que talvez a gente ainda não saiba usar muito ainda, né? Porque é tudo muito recente, mas em termos de análise de desenvolvimento do nosso estudante, né? Então, a gente já consegue, lógico, com programas bem específicos, né? A gente já consegue ter uma personalização do rendimento do estudante em determinada disciplina, no que ele poderia melhorar, e aí o professor pode entrar de uma forma mais específica naquele tema. Então, tem uma série de ferramentas já que a inteligência artificial já consegue nos retornar pontos de atenção e que a gente poderia melhorar. Professora, lá na sua disciplina, quando a senhora aplica um trabalho para a turma, e o aluno volta com o trabalho bonito, coloca em cima da sua mesa, entrega. A senhora bate o olho e fala assim, aqui já tem o dedo da inteligência artificial,
ou é fruto do conhecimento do estudante? Como é que a senhora orienta? Porque, infelizmente, o gênero humano tem essa capacidade de torcer as funções, né? Já tem muita gente terceirizando o trabalho da escola, de pesquisa, para o chat GPT, para a inteligência artificial. Como é que a senhora detecta a diferença? Isso não acontece, tá? Já se acontecesse, vou aqui de uma forma hipotética. Estou colocando sob suspensão os seus alunos que não fazem isso. Não fazem, meus alunos não fazem isso. Sempre que a gente analisa uma nova tecnologia, a gente percebe que existe uma utilização diferente, mas eu vou pegar o teu mesmo exemplo, tá? Isso acontecia de uma forma diferente, tá? Eu poderia terceirizar o meu trabalho para um colega. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu posso pagar para um terceiro fazer o trabalho. Tá cheio de gente que vive disso, né? Que vive disso. Sim, sim. Sites que já disponibilizam, né, alguma espécie de ajuda, o próprio trabalho pronto. Sim. Então, assim, de uma forma ou de outra, esse mecanismo ele já existia. Só mudou a tecnologia. Tá? O que a gente tem agora com o chat, e é lógico, a gente também está fazendo um trabalho de escuta com os estudantes, isso é super importante, né? No próprio grupo de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa ali no direito que envolve novas tecnologias, né? A gente já trouxe essa discussão para também fazer uma escuta com os estudantes, para ver a utilização e tudo mais. Então, o que eles têm colocado é que sim, já estão buscando essa interação com o chat, mas no sentido de auxiliar. Então, o que precisa aí, a gente precisa conscientizar muito o aluno que o que vem do chat GPT é um auxílio. Correto. E que ele deve buscar outras fontes, ele deve estar buscando o professor para ir melhorando aquilo que recebeu do chat. Porque o chat ele vai dar alguns insights e nem sempre estão corretos, né? Seja, tem alguns ali que a gente... Segue aquele raciocínio de que toda tecnologia vem para dar suporte, para auxiliar. Não dá para simplesmente se apoiar única e exclusivamente naquela tecnologia. Ela é parte do suporte. Perfeito. Aliás, a senhora lidera esse grupo de pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica. O que é que anda palpitante nesse trabalho, professora? Agora está palpitando inteligência artificial e chat GPT, né? Assim, eu acho que é o assunto do momento e a gente tem que trazer para a discussão, né? E já tem 3 encontros que basicamente a gente está falando de inteligência artificial, porque é importante a gente estar discutindo, porque é um tema que a gente não tem muitas certezas, né? Quando a gente fala que a gente não sabe para onde está caminhando, e é isso mesmo, né? Então eu acho que é o momento que a gente tem que ouvir diversos atores em várias áreas, para que a gente consiga ter um pouco mais de clareza, né? Em que terreno a gente está pisando e como a gente deve se portar, né? Eu acho que essa questão do cuidado também no uso da tecnologia é super importante. Professor, a senhora vê isso muito mais como modismo ou, opa, isso é realmente sério, precisamos discutir esse assunto, ele não vai passar? Ele não vai passar e ele tende a se aprimorar, né? Sem dúvida. Então, é algo que só tende a crescer. Então, não é modismo, não. Vamos fazer um intervalo rápido, porque na sequência, na segunda parte do nosso papo, com a doutora Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, que é coordenadora do curso de Direito da PUC Paraná, a gente fala sobre os crimes cibernéticos, né? E de como isso pode ser potencializado também pelo recurso da inteligência artificial. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Até já! De volta com Cidade Entrevista, no programa de hoje, Inteligência Artificial. E aí a gente pegou o gancho do chat GPT, que aliás é só uma
ferramenta de inteligência artificial. Para falar sobre o assunto, uma especialista aqui no estúdio. Nós estamos recebendo a doutora, professora doutora, Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, que é coordenadora do curso de Direito e líder do grupo de pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUC Paraná. Professora, deixa que ficou do bloco passado a gente, obviamente, foca em usar a inteligência artificial para o bem, mas não nos esqueçamos que, infelizmente, os crimes cibernéticos no Brasil também irão, em algum momento, lançar mão desse recurso para cometer crimes. É uma variante controlável, professora, ou isso é um caso de polícia e ponto? Tem casos que são de polícia, sim. Né? Então, nós já temos crimes específicos que são definidos em relação à utilização de internet ou de meios digitais. Talvez nesse contexto eu citaria a questão do compartilhamento de fake news, sim, compartilhamento de imagens indevidas, nudes, pornografia. Então, assim, uma série de criação situações. De imagens que não são reais. Criação de imagens. E isso a gente está vendo que é uma constante na utilização da internet, principalmente entre jovens, né, crianças, adolescentes e o grupo da melhor idade. Sim. Né? Talvez os idosos aí tenham que entrar também nessa preocupação e nesse alerta em relação à utilização. Uso excessivo? Né? Uso excessivo, mas também compartilhamento de mensagens sem uma verificação prévia. Por que os realmente? Idosos, porque a gente tem percebido que a internet tem proporcionado ali para os idosos um mundo novo, né? E muitos, né, não posso generalizar, mas sim, muitos têm se fascinado com tudo que a internet pode oferecer e não veem muitos riscos, né, no que recebe ou no conteúdo que tem acesso ali. Em muitos casos é a companhia que fisicamente eles não têm. Pode ser, né? Companhia, mas voltando na questão de crime ou desse uso indevido, sim, então que a gente tenha muito cuidado, alerte muito, tanto criança, adolescente, quanto esse público mais experiente, sim, né? Para que tenha um olhar um pouco mais cuidadoso a tudo que vê, tudo que recebe, as interações que tem na internet. A gente tem visto muito crime cometido contra idosos, né, na internet, roubo de perfil, correto, rouba dados. Rouba dados. Por quê? Parece em si uma conversa inocente, sim, nem sempre o perfil que a gente está conversando é verdadeiro, sem isso dúvida, acontece muito. Sem dúvida. E o idoso é um usuário que acaba caindo muito nesse tipo de crime. Aliás, não é só o jovem há mais tempo, o idoso. Algumas semanas atrás, quando eu vi pela primeira vez, tinha certeza absoluta que essa imagem do Papa que você está vendo aí, com esse casaco bacana aí, modernoso, o Papa Francisco é um cara à frente do seu tempo. E essa foi uma imagem criada pela inteligência artificial. Aliás, um bom indicativo do nível de detalhamento, né, e de como isso pode nos enganar, nos ludibriar. A senhora está preocupada, professora, com isso ou não? A gente fica bastante, né? Porque essa imagem do Papa, ela saiu num grande jornal, sim, né? E depois foi se verificar que era produto de inteligência artificial, né? Então, ela está num nível de detalhe, de perfeição, de sofisticação, que realmente a gente tem que ter muita atenção e talvez a gente não consiga de primeira vez detectar se é verdadeiro ou não, a gente tem que buscar um pouco mais de informação. Então, tem algumas dicas que, né, talvez seja importante colocar aqui, no caso de fake news ou de imagens que a gente recebe, que pode trazer algum tipo de dúvida. Poxa, será que o Papa, num puffer, é uma imagem real ou não? Né? Será que o Trump sendo preso é uma imagem real ou não?
é a gente correr atrás e verificar, né? Na imprensa, em meios que a gente ainda tem como referência, como... a checagem, aliás, cabe no exercício jornalístico desde sempre. E o consumo excessivo de mídia, de redes sociais, é desde sempre um ponto de atenção, não é, professora? Para as crianças, para as famílias, para os idosos, enfim. E aqui talvez a gente não possa colocar só públicos vulneráveis, porque a gente percebe que todo mundo está usando em excesso. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente fala, e aí meu papel de educadora um pouco também, né? Por favor. Quando a gente fala de criança e adolescente que está usando muito ou que não tem muito controle ali na utilização, no compartilhamento e tudo mais, a gente esquece um pouco de olhar os pais e educadores, né? Então, também sou mãe, eu acho que a gente tem que fazer um pouco essa reflexão, como é que está a nossa atuação, né? Enquanto educadores, enquanto pais ou responsáveis pela educação das crianças e dos adolescentes, porque... Aumentar a vigilância, né? Eu nem sei se eu diria vigilância, mas a gente tem que se policiar um pouco para estar um pouco mais com eles. Tem que estar mais conectado, né? A gente acaba deixando mais mundo real. O celular mais tempo com eles do que nós mesmos. Então, esse é um momento que a gente tem que voltar e falar, poxa, esse momento de interação, de conversa, eu preciso ter um tempo para escutar um pouquinho mais meu filho, é super importante. Professora, para a gente encerrar, onde vai parar isso tudo, na sua opinião? Ou não vai parar? Eu sempre tenho um olhar bom, né? Otimista. Da situação. Eu sou otimista. Eu acho que isso faz com que esse extremo da tecnologia faz com que a gente olhe para a gente enquanto ser humano. Correto. E veja o que a gente precisa melhorar, de que forma a gente pode interagir corretamente com a tecnologia. Tecnologia a gente sempre teve ao longo da história. Sem dúvida. Né? Agora não é diferente. E a gente tem que entender melhor como lidar com essa tecnologia e trazer ela para o nosso benefício. Isso é importante. Adorei o papo. Obrigado por ter vindo, tá, Também professora? Gostei bastante. Bom fim de semana para a senhora, tá? Eu que agradeço. Nossos agradecimentos à professora doutora Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, coordenadora do curso de Direito da PUC e também líder do grupo de pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica também da PUC. Você perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também redemassa.com.br. Eu e a professora Patrícia desejamos a todos um excelente final de semana com saúde e segurança. Cuidado com os excessos tecnológicos, hein? A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!